Ruxa, eu queria pegar já exatamente esse ponto, né, que a gente estava trazendo desse vídeo aí de Nicolás Maduro, essa proximidade entre Estados Unidos e Venezuela. Estados Unidos e Venezuela, que no governo de Donald Trump, né, acabou tendo ali as relações diplomáticas dos países rompidas. Agora a gente já vê uma aproximação e aí, né, a gente vê o Biden agora há pouco anunciando que realmente não vai, proibiu a importação do petróleo russo para os Estados Unidos. Eu queria entender a sua visão, como você, como especialista do mercado, você que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, como que você vê exatamente essa possível aproximação entre Estados Unidos e Venezuela? Bom, isso gera, né, uma certa hipocrisia, porque se os americanos estão apoiando a Ucrânia supostamente para defender a democracia no mundo, como é que eles podem apoiar um regime ditatorial, né, que produziu a destruição da Venezuela, milhões de pessoas pobres? Aqui em Miami a gente tem uma comunidade gigante de expatriados venezuelanos que fugiram da Venezuela e que não estão nem um pouco contentes com essa aproximação, né? Esse é um dos lados da hipocrisia. O segundo lado é o seguinte: se existe uma motivação ambiental por trás da decisão do governo Biden de impedir, né, o crescimento da produção de petróleo aqui nos Estados Unidos, que seria uma medida óbvia, lógica, frente a tudo isso que está acontecendo, qual é que é a justificativa para incentivar o aumento da produção fora dos Estados Unidos, né? Então, esse movimento em relação aos venezuelanos, e não podemos esquecer também em relação aos iranianos, os Estados Unidos estão tentando acelerar aí um novo acordo com o Irã, que havia sido desfeito pelo Donald Trump, demonstra que o grande objetivo, né, o que está por trás aí desse apoio mais forte à Ucrânia, não é só a questão humanitária ou a questão democrática, por assim dizer, mas tem muitos outros interesses em jogo, né, que envolvem aí coisas que o público talvez não perceba numa primeira observação. Puxa, você tocou num ponto aí, acho que muito realmente interessante, né? Que acho que é importante as pessoas entenderem exatamente quando você falou dessa questão da hipocrisia, muito bem colocado, né? Estados Unidos e Venezuela é até difícil, né, da gente conseguir realmente entender aí o que o Biden, né, vai trazer de reflexo isso para ele que já tem sido muito criticado, né, principalmente quando foram retiradas as tropas lá do Afeganistão. Isso trouxe uma imagem de um enfraquecimento para os Estados Unidos, que sempre foi visto como uma nação aí de papel forte, de polícia mesmo no mundo, de realmente enfrentar, né, militarmente todas as questões. E aí quando ela tirou as tropas do Afeganistão, deixando o armamento lá, deixando, na verdade, né, o Talibã ainda mais reforçado com grandes armas ali, americanas, ele já teve uma imagem muito complicada e isso estava trazendo até uma baixa popularidade para o próprio Joe Biden em relação a isso. Como que você está vendo a condução dele, né? Não especificamente esse lado agora da Venezuela, mas a condução dele em relação a todo esse conflito, né? Como que você enxerga? Será que Biden realmente pode até sofrer uma pressão dos próprios americanos se ele realmente trazer uma imagem, comprometer a imagem dos Estados Unidos em relação ao mundo? Olha, eu vejo como trágica, assim, né, a administração Biden em todos os sentidos para o mundo, porque lembrem, quando o Donald Trump estava na presidência, logo que ele entrou na presidência, a imprensa mundial, de uma maneira geral, tratou isso como um grande perigo para o mundo. Seria um período que poderia ser marcado por guerras, por agressividade, né? E aconteceu exatamente o inverso. Foi o primeiro presidente em 2 ou 3 décadas a não iniciar nenhum conflito. Na verdade, costurou uma série de acordos de paz no Oriente Médio que pareciam impossíveis, né? Conectou algumas nações árabes ao Estado de Israel, por exemplo. E o Trump, quando estava na presidência, uma das primeiras declarações dele em relação à Europa foi: vocês não podem depender da energia russa, né? Por que eu vou pagar centenas de bilhões de dólares para manter a OTAN se a Alemanha continua comprando gás russo, se a Alemanha não investe mais em defesa, né? Isso não faz sentido. Inclusive tem um vídeo que rodou ontem na internet dele falando isso no encontro da ONU e a delegação alemã rindo, né?
fazendo graça, achando que ele estava exagerando, e hoje está claro que ele estava correto. E quando o Biden chega à presidência, a primeira ordem executiva do Biden foi cancelar um oleoduto, né, que escoaria a produção do Canadá para os Estados Unidos. Ofereceria 2 milhões de barris de petróleo por dia para o mercado americano, do Oriente Médio, da Rússia, de outros países mais hostis. A segunda ordem executiva foi proibir a oferta de terras federais para exploração de petróleo. Então, quando o Biden entra na presidência, os Estados Unidos estavam em primeiro lugar no mundo em produção de petróleo, já eram independentes em energia pela primeira vez na história, e o que a gente viu desde então é uma diminuição da produção de petróleo aqui nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Biden retirou as sanções que o Trump havia colocado contra o Nord Stream 2, né, o novo gasoduto russo, que agora a própria Alemanha congelou, né, após a invasão da Ucrânia. E aí vem aquela situação que você mesmo colocou, daquela saída completamente execrável, né, do Afeganistão. Não necessariamente a saída do Afeganistão, porque isso é uma sinalização que vários governos americanos já tinham dado, o próprio Obama, né, já tinha falado disso, mas a forma que isso aconteceu, demonstrando aí fragilidade dos Estados Unidos, deixando armas para os inimigos, uma espécie de vergonha mundial, né? E obviamente que esse tipo de postura atrai a agressividade de ditadores como Putin, que se sentiu aí empoderado, né, para fazer um movimento mais hostil. E após esse movimento hostil, a gente tem essas medidas, essas sanções econômicas, que por um lado parecem justificáveis frente à agressão russa, né, não provocada. As pessoas falam, tá, a OTAN poderia expandir a Ucrânia, mas eu acho que isso não é justificativa para esse tipo de ação militar, né, russa. Mas enfim, o ponto é, você tem essas sanções, e aí a grande pergunta que se faz ok, a Rússia está pagando um preço alto, aí o povo russo vai pagar um preço alto por conta dessas sanções, mas todo mundo vai pagar também, porque o que a gente está vendo no mercado é uma explosão de preços de petróleo, de outras commodities, né, uma correção nas ações, um aumento da incerteza, uma corrida por dólar, e isso é muito recessivo. Nós podemos estar vendo aí a criação de uma recessão pesada mais à frente. Só o petróleo, esse choque de petróleo, a gente já pode chamar de um choque de petróleo, tem consequências de segundo, terceiro, quarto grau nefastas. Fora que você começa a colocar, né, em dúvida a consistência do próprio sistema global, que é ancorado no valor do dólar. Então, os Estados Unidos têm uma grande vantagem, né, há muito tempo, desde Bretton Woods, aí, e depois, especialmente na década de 70, com o fim do padrão ouro, de emitir a reserva global, né? A reserva de todos os países do mundo é feita em dólar. Isso gera uma vantagem muito grande para os Estados Unidos. Você, basicamente, confiscar recursos do Banco Central russo, coisa que nunca foi feita, né, num país desse tamanho, coloca em dúvida a consistência desse sistema e a confiança dos países em relação a manter aí reserva em dólares ou em euros ou em ienes. E isso basicamente fortalece os inimigos do Ocidente. Nós temos aí a China se transformando para a Rússia numa alternativa. A Rússia já vinha, né, numa escalada de aumentar suas posições em ouro, suas posições em outras moedas, o próprio renminbi chinês, e agora a gente está vendo uma explosão no preço do ouro, porque os países estão percebendo que talvez valha a pena diversificar suas reservas, buscando aí ouro e outros ativos, porque eventualmente, né, sei lá, essas nações encabeçadas pelos Estados Unidos podem definir que algo que esse país fez não é aceito, né, pela comunidade global. Novamente, uma agressão militar é o que justificaria uma medida mais extrema, mas se for outra medida, recentemente, né, algum tempo atrás, o Macron, presidente francês, afirmou que o Brasil não estava cuidando direito da Amazônia e o mundo deveria discutir até mesmo algum tipo de intervenção, né, colocar a Amazônia como uma espécie de guarda aí dos países desenvolvidos,
Claro que isso ainda é muito distante, imaginar que o Brasil seria alvo de sanções pesadas como essa por conta disso, mas no limite, isso coloca em dúvida uma posição que é vantajosa aos americanos. Então, no final desse processo, eu não sei se estas medidas elas são benéficas para o Ocidente ou terão algum efeito na própria guerra. Me parece que essas medidas têm como objetivo final forçar uma grave crise dentro da Rússia para uma troca de regime na própria Rússia, né? O que em si também não seria ruim, né? O fim de uma ditadura como a de Putin não seria algo, né, algo negativo, acho que seria algo positivo. Mas e se isso não acontecer, né? Se nem conseguirmos acabar com o conflito, tampouco conseguirmos acabar com esse regime, na verdade, deixar esse regime mais isolado e mais próximo da China. E nós colocamos ainda em dúvida todo o sistema internacional. Será que o beneficiado, no final das contas, maior não será essa união aí, né? Essa aproximação China-Rússia? Que são perguntas que a gente precisa fazer. Enquanto a gente faz essas perguntas, o que a gente já está vendo são efeitos reais e imediatos em cima do mercado.